Cristo, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. Olá, bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Mudança de série, mudança de planos, e nós precisamos refletir nessa manhã sobre o momento que nós estamos vivendo em nossa sociedade, não só em nosso país, mas em todo o mundo. Ah, mas pastor, eu já não aguento mais ler, ouvir e falar sobre o coronavírus. Pois saiba que eu compartilho do mesmo sentimento que você. Mas a pergunta-chave é: como nós podemos manter a saúde mental em meio a essa pandemia? Como nós estamos lidando com os nossos sentimentos e com as nossas emoções? Como você tem elaborado sentimentos de descontentamento, de solidão e de uma necessidade de produtividade? Talvez esses questionamentos profundos e reais te levem a uma sensação de querer fechar esse vídeo, parar com essa mensagem e fazer coisas absurdas como limpar a calha, lavar a louça. Tudo isso são ações e atitudes de fuga, clássicas de fuga de um questionamento que é fundamental para as nossas vidas. Bom, muitos estão mergulhando em home office, trabalhando mais em casa do que trabalhavam antes em seus próprios escritórios. Talvez outras pessoas estão pensando: vou fazer um curso sobre inglês, italiano, vou aprender francês, vou aprender espanhol e tudo isso eu vou aproveitar nesse tempo de pandemia. Vou criar conteúdo e assistir as principais lives. Ou então, eu já sei, eu vou ler 45 livros nesse mês. Ou então, eu vou iniciar 2 cursos de EAD. Por que tudo isso? É para te fazer bem ou é para você ser mais um na grande maratona de produtividade das redes sociais? Numa espécie de competitividade, onde vai gerando uma culpa porque você não consegue cumprir todas as tarefas que você mesmo se impôs. Não quero que você fuja do problema. Nós precisamos refletir juntos e descobrir como está o nosso coração, como está a nossa alma em meio a esse momento de isolamento social. E uma outra pergunta: onde está Deus nesse momento tão difícil que nós estamos experimentando? Um dos momentos mais dramáticos na história bíblica acontece ao redor da mesa, onde Jesus ele come a Páscoa com os 12 discípulos. Jesus já havia comido a Páscoa com os seus discípulos, mas dessa vez é algo bem diferente. Há pouco tempo atrás, Jesus ele era uma espécie de superstar. Ele atraía multidões através de sinais, curas e milagres que ele realizava. Jesus era um personagem importante, uma celebridade nacional. Mas agora, nessa última ceia, onde ele come a última Páscoa na terra com os discípulos, parece que as coisas não estão indo tão bem. O momento mudou. Existem rumores de que Jesus está prestes a ser preso. Há uma grande conspiração. A multidão já o abandonou. Falsas acusações estão prontas para serem declaradas contra Jesus. E os discípulos, eles percebem toda essa tensão que está no ar. E inconscientemente, ou até mesmo conscientemente, eles sabem que se Jesus cair, eles caem também. Mas ao mesmo tempo surge aquele questionamento humano, aquele questionamento que não é só dos discípulos, mas é meu e seu. Mas se Deus está com Jesus, se Jesus é o próprio Deus, por que as coisas não estão indo bem? Por que as coisas estão indo de maneira desorganizada? Não seria um momento para a certeza aumentar? Se Deus está agindo, se Deus está trabalhando, as coisas não vão melhorar? Não é assim que acontece? Não é esse o propósito? Só que Jesus, ele diz que está indo para Jerusalém. E Jesus, ele afirma em seu discurso de despedida que as coisas não irão melhorar. E os discípulos começam então a se questionar. Por que Jesus está indo em direção à morte? Por que ele não para? Por que ele não muda o cenário? Por que nós estamos seguindo ele em direção à morte? E como se não bastasse, Jesus ainda tensiona mais as coisas quando ele traz a seguinte informação, que eu quero te convidar a abrir a tua palavra, a tua Bíblia, no nosso texto base dessa manhã, que se encontra em Marcos capítulo 14, do verso 17 ao verso 26.
Marcos capítulo 14, do verso 17 ao verso 26, assim diz a palavra de Deus. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quero te convidar a ter um momento de oração. Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, Deus. E nesse momento específico, nesse cenário de incerteza das nossas vidas, nós clamamos que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações através da Tua Palavra. Que a Tua mensagem venha de encontro à nossa ansiedade. Que a Tua paz, que a Tua esperança venha acalmar e trazer um novo caminhar para as nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Um dos livros mais famosos da literatura brasileira é Dom Casmurro, de Machado de Assis. É também uma arte que é requisitada nos vestibulares, onde o nó principal do enredo se dá numa incerteza. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? E aí, qual é a resposta? Mas essa incerteza, ela só é a ponta do iceberg. Pois o protagonista, Bento Santiago, ele é o narrador também em primeira pessoa, ou seja, ele é o próprio interessado dessa incerteza. E mais, ele se formou em direito, então ele tem um forte poder de persuasão e de convencimento. E o texto, o livro traz para nós a informação logo nos primeiros capítulos de que ele é nomeado, ele se autonomeia como Casmurro, turrão e teimoso. Assim, essa obra de arte da literatura brasileira, ela nos intriga por ser um compêndio de incertezas. Não só uma incerteza a respeito de Capitu, mas uma incerteza a respeito de Bento, a respeito das narrativas, da história, incerteza sobre a vida. Hoje, o nó principal da história humana continua sendo a incerteza. O coronavírus hoje é a Capitu. É uma incerteza, mas é só a ponta do iceberg de todas as outras incertezas que se desenrolam através dessa incerteza. Nós, como famílias, indivíduos e nação, enfrentamos um momento único na nossa história que talvez não tenhamos enfrentado anteriormente. A ironia da vida, o sábio em Eclesiastes já afirmava no capítulo 11, semeie, mas você nunca saberá se você vai colher. Você não sabe nem se vai chover ou se não vai chover, se haverá sol ou não, se a sua vinha vai vingar ou se ela vai secar. Contanto, semeie, pois essas são as incertezas da vida. Aliás, engana-se quem olha para a Bíblia e acha que a Bíblia seja um livro lógico sobre completas certezas a respeito da jornada da vida. A Bíblia nos ensina que a nossa vida não é um conto de fadas, onde na segunda-feira nós conseguimos aquele emprego tão esperado, na terça surge aquela grande promoção, na quarta todos os nossos filhos passam em medicina na Unicamp, na quinta nós ficamos ricos e na sexta nós reunimos toda a família, filhos, netos e bisnetos, numa manhã linda na casa na praia, tomando café da manhã como se fosse um comercial de margarina. E então surge o final de semana onde todos viveram felizes para sempre. Não é assim que acontece.
E você perceberá em todas as palavras de esperança, de confiança e de segurança em Deus, surgem nas narrativas bíblicas em meio a incertezas, em meio a situações problemáticas de dúvidas, problemas e mais problemas. No texto que nós acabamos de ler, Jesus está afirmando que alguém que está sentado ao redor da mesa irá traí-lo. Mesa pressupõe intimidade. Mesa pressupõe amizade. Você não convida um desconhecido para jantar na sua casa. Pelo contrário, você convida amigos ou você convida aquelas pessoas que você quer desenvolver um laço de amizade. Os discípulos, ao ouvirem a afirmação de Cristo Jesus, eles se entristecem um a um e começam a afirmar: com certeza não sou eu, Jesus. Olha só, com certeza não sou eu. Mas Jesus afirma: sim, é um dos 12, é alguém que come comigo no mesmo prato, esse irá me trair. Agora imagine a cena. Os discípulos olhando Jesus afirmar que um dentre eles é mentiroso e que irá trair o mestre. Quanta incerteza há nesse cenário. E mais, Jesus, ele toma o pão, ele dá graças, parte, dá aos discípulos e diz: tomem, esse pão é o meu corpo. Essa Páscoa é diferente. Jesus está ressignificando a Páscoa. Ele afirma que agora esse pão é o corpo amassado, corpo esmagado, corpo que é partido e quebrado, corpo esse que será crucificado. Jesus está falando sobre a morte. Mas espera aí, como assim Jesus está falando sobre morte, sobre incertezas, sobre situações ruins? Mas Jesus continua: este cálice é o meu sangue, a minha aliança, que é derramado em favor de muitos. Agora Jesus fala sobre o seu próprio sangue, que será derramado na cruz. É lá na cruz que Jesus derrama toda a sua vida em favor de muitos. É um sacrifício. Os discípulos estão sem palavras. O que será agora? Jesus, a caminho do jardim do Getsemane, ele diz no verso 27, digo mais, todos vocês me abandonarão, não vai sobrar nenhum. É nessa hora que Pedro, boca aberta, não se aguenta e diz: chega disso, mestre, chega de falar sobre traição, chega de falar sobre morte, chega de falar sobre coisas ruins, chega de falar sobre incertezas, porque o Senhor é o Filho de Deus, isso não pode acontecer com você, tem que haver uma solução, tem que ter um milagre, tem que ter uma intervenção divina, tem que ter alguma certeza. E ainda que não haja incerteza, então eu próprio dou uma certeza a você, mestre. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você vai me negar. Pedro ainda insiste: não, Senhor, com certeza, eu, se necessário for, morrerei ao teu lado, mas eu jamais te negarei. Você conhece o final da história e Pedro, mesmo com fé em Jesus, acaba negando o mestre por 3 vezes. Incertezas. Esse é o nosso problema. Esse é o seu problema, o meu problema. E agora, o que vai ser? Aonde está Deus no meio dessa situação que nós estamos vivendo? Não é isso que nós temos enfrentado? Não é essa a nossa dúvida? Uma incerteza extraordinária em meio às nossas vidas, em meio aos nossos familiares, em meio à situação de emprego, em meio à educação dos nossos filhos, com a nossa cultura. O que será do futuro da cultura? Será que a próxima geração ela vai conseguir entender que haverá uma nova realidade pós-Covid? Não sabemos. O mundo está incerto em relação aos nossos líderes. O que será do Senado, da Câmara, do Congresso, da Presidência, do novo ministro da Saúde? No meio de uma pandemia, demitimos o ministro da Saúde e contratamos um novo. Ou seja, há uma crise política, há uma incerteza em relação ao que fazer, que gera também outras crises na área econômica. O que será da economia do nosso país? Nós vamos permanecer, nós vamos vencer ou nós vamos entrar em completa falência? O Brasil
a nossa nação, o celeiro do mundo, que tem grande potencial a ser desenvolvido no meio dessa crise, vai se tornar uma grande potência mundial ou vai regredir, tornando-se um país subdesenvolvido? Não sabemos. Estamos mergulhados em tantas incertezas que não podemos confiar na economia, não podemos confiar na política, não podemos confiar nas nossas ações, não podemos confiar em nós mesmos, porque maldito é aquele homem que confia no próprio homem. E a partir dessa sequência de incertezas, chegamos ao grande questionamento: você pode confiar em Deus? Esse é o grande questionamento. Como manter a fé em Deus quando não há absolutamente nenhuma evidência que Deus esteja agindo no presente momento da história? Como manter a fé? E a resposta para essa pergunta definirá a minha vida e a sua vida a partir de hoje. A resposta para essa pergunta-chave é a resposta para as demais perguntas e demais incertezas contínuas do nosso cotidiano. É a resposta para essa pergunta que irá sanar as dúvidas a respeito da sua família, dos seus filhos, do seu emprego, da sua situação de vida. Mas para acabar com essa angústia, com essa incerteza, eu quero trazer para você nessa mensagem a resposta certa que vem do Senhor. O que a palavra de Deus nos diz, a verdade absoluta, aquilo que é certo e que vai de encontro ao nosso coração. E o que eu preciso dizer para você nessa manhã, nessa mensagem, é que no meio das incertezas, Deus reina. No meio das dúvidas, Deus governa. No meio dos problemas, Deus permanece sustentando todo o universo com as suas poderosas mãos. Deus reina. Ele sempre reinou e sempre reinará. Deus eternamente reina. Agora, se pudéssemos perguntar aos discípulos, qual foi a situação de mais angústia que eles vivenciaram? Qual teria sido o momento mais difícil da jornada de vida deles? O momento mais angustiante? O momento mais sombrio de dúvidas e de incertezas? Eu acredito que a resposta dos discípulos com certeza seria o momento em que Jesus disse: o Filho do Homem deve morrer para que se cumpra as Escrituras. Nós temos o relato completo, nós temos a narrativa da ressurreição, mas os discípulos não tinham. E de repente Jesus está afirmando que ele vai morrer, que as coisas não irão melhorar, que as coisas irão piorar, o mestre vai morrer. E eles devem estar pensando: e agora? O mestre vai morrer, será que o mestre é o Messias? Será que ele não é? Será que nós depositamos toda a nossa confiança na pessoa errada? Será que nós perdemos tempo? Será que nós iremos abandonar o mestre? Será que agora tudo acaba com a morte dele? Será que Deus não vai fazer absolutamente nada nesse momento, nessa hora de incerteza e de angústia? Só que na mesma hora em que Deus parece completamente ausente, na mesma hora em que Deus parece que havia esquecido de tudo e de todos, nos momentos, nas horas mais sombrias, são exatamente as horas em que Deus está mais trabalhando e agindo para realizar o epicentro da salvação da humanidade. Nos momentos de angústia, nos momentos de dor e de incertezas, Deus está reinando e Deus está completando a sua obra de salvação através de Cristo Jesus. Deus estava agindo de maneira mais intensa e profunda possível naquele momento. Sei que essa é uma mensagem difícil para todos nós, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando, mas essa é a nossa história. É a história de cristãos e cristãs que depositaram a fé em Deus. É uma história, e não é uma simples história de espiritualidade vazia e superficial. Não, é a história do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de salvação para todo aquele que nele crê. Portanto, essa é a nossa história, onde nós experimentamos em nossas vidas o agir de Deus, trazendo a salvação hoje e agora para toda a humanidade.
mesmo em meio ao caos, mesmo que tudo esteja caindo ao seu redor, mesmo que se você enfrente e receba notícias piores, piores e piores, esse é o caminho de Deus, porque Deus está reinando, Ele reina e Ele faz o melhor acontecer, Ele faz coisas novas, Ele traz coisas novas em meio ao caos. Em meio ao caos. Todas as narrativas bíblicas a respeito de provérbios, salmos, profetas menores, todas essas histórias nos revelam que Deus age de maneira surpreendente em meio a tempos de lamento, de exílio, de deserto, de angústia, de insegurança, de dúvidas e incertezas. José, jogado no poço pelos seus próprios irmãos, ele ouve os irmãos dizendo: e agora, nós vamos vender ou vamos matá-lo? Deus reina. Davi toma o conhecimento de que o seu próprio filho criou um exército para destruí-lo, para matá-lo. Deus reina. Uma mulher no Egito descobre que o faraó está matando todos os bebês do sexo masculino. Então ela pega o seu próprio filho, coloca num cesto no rio Nilo, entre crocodilos e assassinos egípcios. Deus reina. Novo Testamento, Herodes decide matar todos os bebês judeus. Maria e José fogem para o Egito com Jesus. Deus reina. Em todas essas histórias, em tantas outras histórias da Bíblia, parece que as coisas fogem do controle, parece que Deus está ausente, parece que impérios corruptos prosperam, enquanto o justo é perseguido, enquanto os bandidos parecem vencerem, mas no meio de todas essas incertezas extraordinárias, a Bíblia revela para mim e para você que Deus reina. Que Deus está no governo de todas as coisas e que as nossas vidas não estão à deriva. Elas não estão à mercê do mal, elas estão seguras nas mãos do Eterno, que sustenta todo o universo, e Deus está agindo sempre, 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 juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. Ele está agindo para trazer à existência tudo aquilo que é bom na minha vida e na sua vida. Sabe o que eu estou querendo te dizer nessa mensagem? É que nesses momentos onde a nossa fé treme, onde a nossa confiança gagueja, onde nós olhamos para um lado para o outro e não encontramos solução, que diante das circunstâncias de coronavírus, de brigas familiares, de crise política, esse é o momento perfeito para crermos que Deus reina, para crermos que Deus está no governo de todas as coisas, pois toda a história de salvação, ela nasce de um momento de extraordinária incerteza e escuridão. Guarde isso no seu coração. Toda a história de salvação, ela nasce de um momento de extraordinária incerteza e escuridão. Nunca antes na minha curta história de vida, eu e os meus amigos pastores desejamos tanto trazer uma resposta rápida e eficaz que traga paz, consolo e esperança para as pessoas que amamos, para a igreja. Afinal, essa é a nossa missão. E muito embora as circunstâncias elas demorem para melhorar, ou até mesmo elas até piorem, uma coisa eu tenho certeza, que a palavra de Deus nos diz que eu e você podemos abraçar as incertezas da vida na mais absoluta certeza de que Deus reina. Na mais absoluta certeza de que Deus reina. Sabe o que isso significa? Que embora a vida seja incerta, Deus não é incerto. Que embora as circunstâncias, a sua vida, os seus planos permaneçam no meio de uma grande incerteza, Deus, Ele permanece certo no que Ele faz, porque Ele reina. E entender essa realidade faz com que a gente não tome decisões que venham a causar mais danos e compliquem ainda mais a situação. Entender isso, compreender a realidade de que Deus reina, faz com que você possa dormir tranquilamente,
em paz, na paz de Cristo Jesus e na certeza de que essa tempestade vai passar. Você vive na fé, na esperança certa de que Deus está sustentando todo o universo com as suas poderosas mãos. Concluindo, as circunstâncias são diferentes para mim e para você. E eu sei disso. Talvez eu tenha passado por coisas que você ainda não passou. Talvez você esteja enfrentando um tipo de dor que eu nunca enfrentarei. Ou talvez a sua experiência de vivenciar, de enfrentar todas as coisas seja totalmente diferente da minha experiência de atravessar todas as coisas. Fato é que a questão não está nas circunstâncias, ela nunca esteve nas circunstâncias, porque o nosso Deus não é um manipulador de circunstâncias, mas o nosso Deus é um solucionador de pessoas. Ele está solucionando vidas. Ainda que os discípulos estejam presos às palavras de Cristo Jesus a respeito de sua morte, Jesus diz claramente no versículo 24 para eles e também para mim e para você, que ele está derramando a sua própria vida em favor de muitos. Cristo Jesus está derramando a sua vida na cruz como sacrifício perfeito para gerar vida em mim, vida em você. Ou seja, na incerteza dos discípulos, nas nossas incertezas, Deus está solucionando vidas. Deus está solucionando o mundo e trazendo a completa salvação. Eu não sei a respeito do que o futuro nos reserva. Com ou sem coronavírus, como será a vida dos indivíduos, o que acontece conosco, o que acontece com a nação. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nas incertezas da vida, Deus sabe de todas as coisas. E Deus, ele permanece reinando e sustentando o universo com as suas poderosas mãos. Isso é certo. E hoje, agora, você que está ouvindo essa mensagem, você tem 2 caminhos e você só pode trilhar um. Você tem 2 opções e você precisa escolher uma para a sua vida, para esse momento que você está vivendo. E não é por acaso que o Espírito Santo te guiou para ouvir essa mensagem. Você pode seguir o caminho de olhar as circunstâncias dessa vida, de olhar todo o caos, de todas as notícias ruins que têm abalado as nossas vidas e se fechar em completa amargura, desilusão e um desespero inflexível. Ou você pode, ao invés de olhar para as circunstâncias, olhar para o nosso Deus. Crer que o nosso Deus, ele reina. E a partir dessa certeza de que ele reina, você vive a esperança de que ele está juntamente com aquele que os amam, trazendo à existência tudo o que é bom. Deus está trazendo à existência o que é bom. Essa certeza eu e você podemos ter. Essa certeza é o que a Bíblia diz para mim e para você. Essa certeza é o que Jesus revelou. Isso é real. Isso é factível. Isso é uma verdade absoluta que você pode crer que Deus ele reina, que Deus não perdeu o controle, que Deus governa sobre todas as coisas, que ele é soberano, que ele está em seu trono, que nós podemos confiar nos planos dele, porque ele reina, eternamente reina. Ele sempre reinou e ele sempre reinará. E ele está agindo para trazer à existência o que é bom na minha e na sua vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a certeza que nós temos. O nosso Deus, ele reina, eternamente reina. Diante dessa mensagem, como você vai desenvolver a sua vida a partir de hoje? Que caminho você vai escolher? Das circunstâncias que te levam à amargura ou de olhar para Deus que reina sobre todas as coisas e que está no governo de tudo, inclusive da sua vida? Eu quero te convidar a fazer dessa canção a nossa oração.
Deus, Ele reina, eternamente reina. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sobe a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas, reinas, eternamente reinas. Maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas. És único, incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida me formar. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar. Reinas, com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, diante ao trono do Senhor, teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas. És único, incomparável Deus. Reinas, sobre todos tu reinas.
sol, de toda a vida o autor tu és, reinas. Deus, Ele reina, eternamente reina. Derrame-se diante do eterno Salvador, daquele que cumpriu a missão, não para trazer morte, mas para trazer vida, esperança e ressurreição. E agora, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus esteja com todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, não somente nesse momento da história, mas para todo sempre, porque o nosso Deus reina, eternamente reina. Amém e amém. Uma ótima semana na presença de Cristo Jesus, na mais absoluta certeza de que em Cristo todas as coisas ficarão bem. Eras tu, antes do sol, de toda a vida o autor tu és, reinas.